capítulo de número 4. Eu quero ler com você a partir do verso de número 38. Eu vou ler com você do verso de número 38 ao verso de número 44. Aleluias. Todos encontraram, amém? E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de colossíntedas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai-a de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, adorando a esse Deus maravilhoso. Põe a sua mão sobre a Bíblia, vamos orar. Peça a Deus para falar com você nesta manhã. Pai Santo, esta é a tua palavra. Senhor, através dela, fala conosco nesta manhã. Nós somos os teus servos e estamos abertos a ouvir aquilo que o teu Espírito tem a dizer à tua igreja. Deus, vem falar ao nosso coração, segundo a necessidade de cada um, porque tu és Deus e podes muito bem fazer isso. Senhor, eu me coloco diante do teu altar, como instrumento. Usa-me como tu quiseres, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém. O texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo 4, nos dá um relato um tanto interessante, e não é por acaso que está registrado na Bíblia. A palavra do Senhor nos diz que havia naquele lugar uma grande fome, e essa fome, amado, durou muitos anos, e isso foi um julgamento de Deus naquele lugar. Havia fome naquele lugar, mas aquele lugar não era um lugar qualquer, aquele lugar não era um lugar comum, aquele lugar era Gilgal, e naquele lugar havia uma fome intensa, havia uma escassez de alimentos. E por que havia uma escassez de alimento? Porque um povo havia se afastado da presença do seu Deus, porque um povo estava distante do Senhor. Havia fome naquele lugar. Todas as vezes, amado, que há fome em um lugar, você pode ter certeza, há um julgamento da parte de Deus naquele lugar. Porque não é comum que haja fome em qualquer lugar que seja. Ah, pastor, mas é comum que lá na África haja fome, é comum que lá no Nordeste do Brasil haja fome, é comum que em vários outros lugares do mundo. Não, não é comum. O comum dentro da palavra de Deus é que a terra produza o seu fruto. Isso é o comum. Fome não é algo comum. Todo lugar onde há fome é porque há um juízo de Deus sendo executado. Guarde isso, querido.
todo e qualquer lugar onde há fome, há um juízo de Deus sendo executado. Não era diferente em Gilgal. Gilgal, amado, não era um lugar comum. Gilgal foi o primeiro lugar onde os filhos de Israel entraram na terra prometida. Foi o primeiro lugar onde eles, ao atravessarem o Jordão, o rio Jordão, ali conduzido por Josué, eles acamparam ali em Gilgal, eles pegaram 12 pedras do leito do rio Jordão, fizeram ali um memorial para Deus. Aquele lugar não era um lugar comum. Foi ali também em Gilgal, amado, no marco da entrada à promessa, no lugar aonde eles começaram a viver aquilo que Deus havia dado para eles. Foi também o lugar da circuncisão daqueles que vieram do deserto. Foi um lugar, amado, onde profetas se reuniram. Era um lugar onde foi celebrada a primeira Páscoa, quando eles entraram na promessa. Não era um lugar comum, era um lugar de consagrações. Era um lugar, amado, onde o rei Saul foi inclusive ali ungido rei. É um lugar de muitos acontecimentos, lugar onde sacerdotes foram ungidos, onde profetas foram revelados. Não era um lugar comum em Gilgal, mas havia fome no lugar. E por que havia fome naquele lugar tão especial? Por que havia fome naquele lugar tão marcado por Deus? Um lugar de boas recordações, um lugar de bons encontros com Deus, um lugar de boas lembranças com o Espírito. Havia fome. Fome no lugar onde havia tido uma aliança. Mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você, que aqueles que são o que são, mesmo estando num período de escassez, eles continuam sendo aquele que são. Porque Gilgal também é um lugar onde os profetas são gerados. É um lugar onde os profetas são formados. Nesse lugar havia aquilo que é chamado de escola dos profetas. Era em Gilgal que estava a escola de profetas. E esses filhos dos profetas não eram filhos carnais, eram discípulos daqueles profetas que haviam passado por ali. Daqueles profetas que haviam liberado uma palavra naquele lugar. Profetas haviam morado naquele lugar. O profeta Samuel, inclusive, ofereceu holocausto a Deus naquele lugar. Havia uma herança naquele lugar. Mas estava assolado. Era um lugar assolado por uma escassez. Era um lugar também assolado por uma fome. Elias passou por ali. E o seu sucessor também fez o mesmo caminho, Eliseu. O profeta Eliseu chega em Gilgal. Ele dá uma olhada. Estava ali aqueles discípulos de profetas que não haviam arredado os pés dali. Mesmo no meio daquela escassez, ainda havia homens que criam no chamado. Ainda havia homens que criam no mistério e no ministério de Deus para as suas vidas. Você está entendendo o mistério de Deus nessa manhã? Mas havia uma escassez de alimento naquele lugar. Então Eliseu chega, e quando olha ali, vê aqueles profetas morrendo à míngua, e ele diz: oh meus filhos, o que está acontecendo com vocês? Talvez ele olha e vê aqueles profetas magrinhos, né, de fome. Então ele diz: vamos fazer um mistério aqui, porque Jeová Jireh, o Deus da provisão, proverá. Pega a panela maior que tiver aí, vamos fazer aí um negócio aí do céu, para nós comermos. Porque quando você está no Espírito, amado, mesmo onde não tem nada, Deus chama a existência. Eles começam a fazer um caldo lá, eles começam a fazer uma coisa ali, uma panelada com o que eles tinham, um corre de um lado, um corre do outro, e começam ali a encher aquela panela. E começam a encher aquela panela. Eu acho interessante quando ele diz assim: põe a panela grande, chama a panelona aí. E põe ao lume. Ao lume é trazer a luz, né? A aparência, né? Tira ela que está escondida. Pega aquela panela que faz tempo que vocês não usam.
né? Traz à luz aquela panela que está escondida. Faz tempo que vocês não usam ela por escassez de alimento. Pega a maior que tiver e traz aqui. E eles trouxeram. Então o servo do Senhor começa a dizer: olha, cada um vai trazendo aí e colocando dentro da panela. E havia um servo, um dos filhos dos profetas, ou um dos discípulos dos profetas, que saiu ao campo e ele encontrou uma videira brava, uma parra brava, é uma videira brava. E ele viu naquele lugar que tinha uns frutos de colossíntadas. E eram uns frutos como uns melões, como umas melancias. Uns frutos até bonitos. E o profeta diz assim: uau, o filho, né, o discípulo do profeta diz: uau, eu achei muito alimento, vou levar e colocar na panela. E a Bíblia diz que ele traz, ele corta isso em pedaços e ele coloca dentro daquele caldo, engrossou o caldo. Diga para o teu irmão: engrossou o caldo. Engrossou o caldo. Os irmãos já ficam tudo assim, quando diz que engrossou o caldo, né? Fica em paz, irmão, hoje eu estou manso. Engrossou o caldo e ficou aquela panelada bonita, com uma aparência chique, com um cheiro gostoso. E pelo jeito esses caras estavam com fome, viu? Porque a Bíblia diz que eles começaram a comer. Assim que ficou pronto, já começaram a tirar e descer a lenha a comer. Quando eles estão comendo, alguém começa a passar mal. Diga para o teu irmão: alguém começou a passar mal. Alguém começou a passar mal. E alguém gritou: homem de Deus, tem morte na panela, joga tudo fora. E o homem de Deus: espera lá, não é bem assim não. Pastor, do que fala esse texto? Esse texto fala, amado, de alimentos espirituais. Esse texto fala, amado, que quando os homens de Deus começam a desobedecer a palavra do Senhor, que quando os profetas de Deus, que quando os sacerdotes de Deus não exercem o sacerdócio como então o juízo de Deus começa. E eu tenho algo para te dizer, que o juízo de Deus começa por dentro da casa de Deus. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Aqueles homens, amados, estavam ali aguardando algo. Eles eram discípulos de profetas. Então eles aguardavam um discipulado. Eles estavam aguardando um alimento que viesse dos céus. Eles estavam aguardando uma palavra direcionadora. O que tem acontecido na igreja hoje, amado, quando eu digo igreja, eu estou falando na igreja do Senhor, espalhado pela face da terra. Não estou falando de denominações. Mas hoje tem acontecido de que, por causa da escassez de palavra verdadeira, por causa da escassez do sim, sim, não, não, as pessoas estão floreando a palavra de Deus. E eles estão buscando, amado, engrossar o caldo com revelações que muitas vezes são da sua alma. E eles começam muitas vezes pregando até a palavra de Deus. Mas de repente, eles começam a colocar frutos bravos ou frutos venenosos. Diga, irmão, que está do seu lado: fruto bravo é fruto venenoso. Essa colossinta daqui tem até um nome bonito, né? Mas é fruto bravo, é fruto venenoso. Tem veneno. E nessa grande panela, aonde todos querem ser ouvidos, e aonde todos querem dar a sua contribuição,
porque todos querem uma oportunidade para pregar, todos querem falar, todos querem se expressar, todos querem dar a sua contribuição para o alimento da igreja, não é assim? Para o alimento dos filhos dos profetas. Só que alguns têm introduzido, amado, frutos venenosos, alguns têm introduzido frutos bravos no meio da panela, alguns têm introduzido, amado, uma mensagem que não é revelada, mas uma mensagem inventada por eles mesmos, invencionistas. Irmãos, tem pessoas que eles ficam procurando uma pregação que ninguém nunca pregou para eles serem vistos. Isso é fruto venenoso. Uau, nesta manhã eu vou pregar algo para você que nenhum pregador da face da terra pregou. Aí, põe teus olhos de molho, viu? Aliás, a barba, né? É uma invencionice. E é disso que essa revelação está falando, de pessoas que estão inventando coisas para tornar esse caldo um pouco mais grosso. Pessoas que estão inventando coisas para tornar a coisa mais atrativa. Pessoas que estão inventando coisas, tornando, amado, a ministração em shows, tornando, amado, a ministração de uma forma que seja mais atraente, mais atrativa, quando na verdade, queridos, a essência da palavra de Deus tem sido deixada de lado. Eu e você, amado, como discípulos de profetas, eu e você como aqueles remanescentes, esses são aqueles remanescentes que Deus falou ainda, quando o profeta Elias não havia sido tomado para Deus, ainda tem muitos que não dobraram os joelhos, são os remanescentes de Deus. E aí eu pergunto, igreja, o que esses remanescentes, nós os remanescentes desta época, estamos nos alimentando? Ou o que nós estamos colocando? O que nós estamos também servindo? Porque às vezes nós gostamos muito de nos colocar como vítimas na situação, mas às vezes nós também podemos estar servindo alguma coisa que não seja boa. Nós também podemos estar servindo alguma coisa que não seja frutífera, fruto verdadeiro. E o desafio do Espírito Santo de Deus nesta manhã é que nós venhamos, amados, servir frutos, e frutos de verdades, frutos que não sejam venenosos, frutos, amados, que sejam frutos reais. Há uma escassez, e por causa da escassez de verdadeiros homens de Deus, alguns têm se habilitado a fazer. Você está me entendendo, amém? Por causa, às vezes, da negligência de muitos que sabem que têm o chamado da parte de Deus, mas não têm feito. Alguns têm aproveitado a oportunidade do tempo oportuno, porque nós estamos vivendo, amado, principalmente nós do Ocidente, estamos vivendo um tempo oportuno para pregar. Está tão fácil pregar, está tão fácil você ir por uma televisão e falar. Está tão fácil hoje, por exemplo, a internet é inclusive gratuita. Nós podemos falar para o mundo inteiro através da internet. Está tão fácil, amado, você pegar uma Bíblia e dizer, eu sou um pregador também, quero pregar também. E aí você fazer um cenário bonito, e aí você até enfeitar o pavão, vamos dizer assim, né? E dizer, não, eu também quero ser ouvido. E até às vezes, amado, traz um discurso eloquente. Mas eu quero te dizer, querido, que nem tudo que parece é. Diga para o irmão que está do seu lado, nem tudo que parece é. Esse discípulo dos profetas, ele vem com a capa cheia desses frutos, e ele vem feliz da vida, porque ele diz, a minha contribuição para essa sopona aí, para esse sopão aí, é uma contribuição que todo mundo, uau! Quando ele chega, imagina você, que num tempo, amado, de escassez, já diz o ditado, né? Quando a esmola é demais, o cego tem que desconfiar. Como é que num tempo de escassez, esse cara vai para o deserto e volta cheio de fruto? Como assim? Como é que num tempo de escassez, amados, esse cara chega com uma capa cheia de frutos e estava tudo lá, dando sopa. Quer dizer, um trocadilho, né? Vai dar sopa, né? Está tudo lá no deserto.
Como assim? Não, mas me segue, porque eu descobri uma nova revelação que vai fazer de você a pessoa mais próspera. Eu descobri a chave que pregador nenhum descobriu ainda. Como assim? Eu descobri o método de você ser rico. Nós vamos fazer a campanha ou o seminário das finanças e eu vou liberar prosperidade. Eu descobri. Esse camarada chega do deserto carregado de fruto e ninguém desconfia de nada. A fome era tanta, amados, que eles não avaliam o fruto. Diga à pessoa que está do seu lado, quando a fome é muita, eles não avaliam o fruto. Pela escassez do alimento, amado, eles nem avaliaram os frutos. Eles simplesmente foram pondo dentro da panela e formou tudo uma panelada só. Hoje em dia, amado, está difícil nós entendermos. E está difícil nós sabermos quem é quem. Mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você. Estava orando nessa madrugada, preparando isso, buscando essa palavra de Deus. E o Espírito de Deus me disse, para nós não nos escandalizarmos, porque por esse tempo, muitos, eu vou dizer isso com tristeza, tá? Muitos dos que estão no auge, Deus vai tirá-los. Alguns irão cair e outros irão morrer. Estou dizendo pelo Espírito de Deus, querido. Está sendo filmado. Alguns irão cair, outros irão realmente morrer. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus, amado, não é cheia de firulas, de revelações extraordinariamente que ninguém nunca ministrou e só eu tenho a revelação. Se alguém chegar para você como retentor da revelação, foge desse. Porque se ele achou um fruto no deserto que ninguém, morrendo de fome, nunca pegou, tem alguma coisa errada com esse fruto. Mas nem tudo está perdido. Pastor, quando eu olho assim para a igreja, então você pregando desse jeito, começa a me dar uma desilusão com a igreja, porque em quem nós vamos acreditar? Quem será que está falando a verdade? Eu acho melhor jogar tudo fora. Ops, espera lá. Eu acho melhor, pastor, eu ignorar tudo que eu ouvi até agora, porque um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa, cada um prega uma coisa diferente, e a gente fica assim perdido no tiroteio, sem saber em quem acreditar, ou no que acreditar. Eu vou jogar tudo fora, não vou acreditar mais. Ei, espera aí, ainda existem homens de Deus. Diga a pessoa que está do seu lado, espera um pouco, ainda existem homens de Deus. Ainda existem homens de Deus. Alguém grita, homem de Deus, a morte na panela, não poderemos comer, vamos jogar fora. O homem de Deus diz assim, não, filho, espera aí. Porque o meu Deus é capaz de reverter toda e qualquer situação. O meu Deus tira a doçura da tragédia, esse é o meu Deus. Você entende isso? Amém. Então o profeta diz assim, traz aqui um pouco de farinha e põe na panela, e você pode tirar para comer. E o povo tirou e comeu, e não havia coisa alguma, mal algum na panela. Pastor, por quê que ele mandou trazer um pouco de farinha? Irmãos, farinha, quem veio lá do Nordeste, assim como eu, no Nordeste do Brasil, sabe? Farinha é o alimento mais barato que tem lá no Nordeste. E às vezes, né? Quando, em tempo de escassez, até a farinha fica cara. É o alimento mais simples que existe. Irmão, qual é o segredo que tem na farinha? É ralar e torrar. É o alimento mais simples que existe. Mas eu não sei se você sabia
Antes de passar pelo processo de moer, de prensar e de torragem, se você comer mandioca da que faz farinha, você morre? A mandioca que faz, não é a macaxeira, essa que você cozinha e come. Estou falando da mandioca que faz farinha. Eu já fiz farinha, irmão, já fiz de tudo nessa vida. Eu já fiz farinha, já passei as noites em claro na casa de farinha, raspando mandioca para fazer farinha, colocando no caititu. O irmão Agostinho sabe disso. Sabe do que eu estou falando? E depois que ela é ralada, amada, ela é colocada numa prensa para tirar todo o veneno que tem nela. E sai aquela água venenosa assim, ó, e vai embora. Aí ela é colocada na peneira, ela é peneirada. O mistério da farinha é essa, querido. Ela passa por um processo. Aí ela é bem peneiradinha, e aí ela é jogada no forno, e o coitado do cara que fica no rodo do forno sua mais do que pano de cuscuz, mas ele está lá fazendo a farinha, fazendo a farinha, fazendo a farinha. E de repente essa farinha é torrada, e aí ela está pronta para ser consumida. Essa farinha fala, amados, de um processo, de uma palavra provada. Fala, amado, do processo de uma palavra simples. E é essa palavra simples que tem sido deixado de lado nos dias de hoje. As pessoas não estão mais interessadas em pregar as coisas simples do Evangelho. O Evangelho de Jesus é simples. Diga, irmão, que está do seu lado, o Evangelho de Jesus é simples. E consiste numa simples palavra: arrepende-te. O Evangelho de Jesus consiste em simples palavras, mas são palavras, amados, chaves. São palavras, amados, que foram descascadas, palavras que foram moídas, palavras que foram prensadas, palavras que foram peneiradas, palavras que passaram pelo fogo para que você possa se alimentar dela. O profeta poderia usar qualquer tipo de aditivo para colocar dentro daquela panela, porque o milagre aqui não é a questão da farinha milagrosa, a questão aqui é da farinha profética, é o ato profético. O profeta aqui está ensinando a respeito da simplicidade, a respeito, amado, de nessa panela, aonde todos querem comer, a coisa simples ser valorizada. O irmãozinho, amado, que não é formado, o irmãozinho que não tem uma grande cultura, mas que está cheio de Deus. Você entende isso? Amém? Porque hoje em dia, se eu não mostrar para você uma extensa ficha de diplomas, para muitos eu não sou quem eu digo que eu sou. Eu preciso ter o anel da teologia, do bacharelado, não é? Eu preciso ter o diploma disso, o diploma daquilo, o diploma é ruim, pastor? Não, o diploma é bom, mas eu não preciso disso para que a glória de Deus venha através da minha vida. Você não precisa, amado, ouvir um sermão daqueles que você diz assim: uau, não entendi uma palavra que ele falou, mas a palavra foi bonita, viu? Você sabe como o povo brasileiro escolhe os seus políticos? É por isso que escolhem mal? É só ele falar a palavra que ninguém entende. Nós viemos aqui nessa noite, meu povo e minha povas, para falar sobre a indexação, da transformação, da metamorfose alegórica do período financeiro, administrativo. E aí ele vai falando essas palavras, enrolando o povo. Aí o povo diz assim: ó, ele é melhor do que eu, porque ele está falando, não estou nem entendendo o que ele está falando, esse cara é preparado. Quando deveria ser o contrário. A Bíblia diz, amado, que a palavra tem que ser inteligível. A palavra, ela tem que ser entendível. Essa palavra não existe, entendível, tá? A palavra correta é inteligível, é só para você saber o que é inteligível. Quando Deus fala ao profeta Abacuque, ele diz assim: olha,
põe a visão e escreve em letras garrafais e põe nos outdoors da rua, para que quando eles passarem até o que passe correndo, possa ler e andar com ela. A administração precisa ser clara. O problema da administração simples e clara é que ela vem confrontando direto, ela não dá volta. Você entende isso, amém? É por isso que muitas vezes nós queremos ouvir palavras bonitas. Porque ela fala, por exemplo, irmão displicente. Sabe o que é displicente? Relaxado. Aí eu não quero ouvir relaxado, displicente soa melhor nos meus ouvidos. O irmão displicente, você pode, inclusive, não chegar aonde você deveria chegar. Em outras palavras, relaxado, você pode atrair maldição na tua vida. Mas quem quer ouvir isso? Não, ninguém quer ouvir isso. Mas é essa palavra simples que cura. É essa palavra simples que tira a morte da panela. É essa palavra simples que arranca do meio do povo de Deus uma sentença de morte. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1,9, ele diz assim: nós já trazemos em nós a sentença da morte. E sabe por que nós trazemos a sentença de morte em nós? Para que a ressurreição de Cristo opere em nossas vidas. Você entende isso, amém? Esse é o evangelho simples do Messias. Esse é o evangelho simples de Jesus. Irmãos, eu não tenho que pregar algo mirabuloso para você sair daqui dizendo assim: olha, hoje a pregação foi 10. Aí eu pergunto assim: o que foi que eu preguei? Deixa eu ver. Você falou sobre o que foi mesmo, irmão? Você entende isso, amém? Às vezes eu me preocupo: será que aquilo que eu estou ministrando o povo está guardando? Será que aquilo que eu estou ministrando, eles estão dentro do contexto, ou eles vêm para ouvirem um sermão de domingo e dizerem assim: meu pastor, o cara entende da Bíblia. E aí eu vou dizer: grande coisa, mais do que eu, Satanás conhece, anos-luz. Você entende isso, amém? O que vai mudar nas nossas vidas, amados, é nós pegarmos esta farinha do Espírito, essa simplicidade do Espírito, e aplicar em nós. Um dia um jovem me ligou e disse assim: pastor, eu quero fazer a obra de Deus, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu tenho que estudar. Quais são os livros que você lê? Qual é a sua coleção de livros que você estuda? E eu disse: começa por arrependei-vos. E a segunda fase, convertei-vos. E a terceira fase, santificai-vos. Parece que ele não gostou muito, não. Ele achou que eu estava tirando onda, mas eu estava falando sério. Começa pela entrega, começa pela simplicidade. Começa por essa palavra simples, fazendo efeito na minha vida. Quando a minha vida é tocada pela simplicidade do Evangelho, que diz: tu és meu e eu sou teu, e essa palavra começa a trabalhar em mim, então, querido, eu começo a caminhar na vida do Espírito. Então, logo, aquela morte foi arrancada da panela pela ignorância, pela falta do conhecimento daquele filho dos profetas, ou discípulo dos profetas, que lançou aquele fruto sem conhecimento, sem entendimento. Ignorância humana. Diga, irmão, que está do seu lado: ignorância mata, irmão. Como assim, pastor? Diga para o irmão que está do outro lado: diz, ignorância mata. O que é ignorância? Falta de discernimento. Um dia alguém disse assim: olha, eu estou indo numa igreja. É uma igreja, não se ofenda, tá? Se alguém estiver aqui. Mas não está. Eu estou indo numa igreja. Eu não vou mais congregar em igreja brasileira, não. Estou indo agora na igreja americana. Não. Você tem uma ideia? Só o telão de fundo custou $200 mil. Eu digo: uau,
Não, e os instrumentos? É um mais top do que o outro. Eu digo, e a unção? Não, sem falar que, sabe quem congrega lá? Você não vai saber quem congrega lá. Eu digo, mas quem congrega lá, gente? Chris Tomlin. Eu digo, sério? Chris Tomlin congrega lá. Estou congregando na igreja que o Chris Tomlin congrega. É aquele que canta How great is our God, sing with me. Aí eu digo, e quanto tempo você está indo lá? Ele diz, tem 3 meses. Eu digo, quantas vezes você viu o Chris Tomlin? Ele diz, não, é que ele faz muita turnê, mas ele congrega lá. Mas ele não foi nenhuma vez? Ainda não, mas diz que está marcado, talvez, lá no final do ano ele vem. Mas mesmo assim, os músicos olham, pastor, não, você não está entendendo, pastor. É um show de luzes que apaga tudo assim. Começa assim, o cara do teclado já começa. O cara da guitarra. E de repente, pastor, o bateria quebra tudo e acende a luz assim na cara da gente. Aí o telão lá atrás vai assim. Pastor, é uma coisa de doido. Aí eu disse assim, o que o pastor pregou? Hã? Como assim? O que o pastor pregou? O pastor entrou lá, pastor, e aí eu tive que dar uma saidinha na hora que ele entrou, porque meu telefone tocou. Como assim meu telefone tocou? Não sabia nem que o pastor tinha pregado, mas foi atraído pelo show. Você entende isso? Amém. Pastor, você ultimamente está falando muito das igrejas e muitos pastores. Irmãos, o juízo de Deus começa pela casa do Senhor. E a Bíblia diz assim, se começa pela casa de Deus, imagina o que estão fora delas. O que você está fazendo para ir para o céu? O que você está ouvindo? O que você está comendo? Do que você está alimentando o teu espírito? Das verdades simples do Evangelho? Ou da coisa mirabulosa que diz, olha, um pastor recebeu a revelação que nós não precisamos mais orar. Oração é fardo. Olha, recebemos a revelação de que eu não preciso parar de pecar, porque Jesus se fez pecado em meu lugar. Jesus tomou meu pecado, já não tem mais pecado. Pecado já não tem mais força, não. O que opera na minha carne, ele está operando sozinho, coitado. Eu digo, quem te disse isso? O pastor que recebeu a revelação. Eu quero te dizer, filho, é tempo de nós voltarmos às coisas simples, aos rudimentos simples da palavra de Deus, daquele que diz assim, olha, tenha temor do Espírito. Viva uma vida casta no temor do Espírito de Deus. Viva uma vida, amado, como se Jesus voltasse hoje. Viva uma vida, amado, como se Jesus voltasse hoje. Na simplicidade, é ali que Deus habita. Nos asmos sem fermento. O que é asmo? Os pães sem fermento, que são feitos à celebração da ceia do Senhor. Pão simples, é pão por pão mesmo. São estes asmos da sinceridade e da verdade, que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Irmãos, não celebrem com o fermento, aquilo que incha, aquilo que deixa bonito, mas celebra com o asmos da sinceridade e da verdade, porque, amado, quando o pão não tem fermento, revela o que o trigo é de verdade, revela o que a forma é de verdade desse pão, porque o fermento, amado, deixa ele viçoso, bonito. Tem padeiros aqui, né? Deixa eu pegar leve. Mas eu não sei se você já comprou um pão bonitão assim, você mete o dedo nele assim, vai assim, ó. Era só a capa da gaita. Mas na padaria deles não é assim não.
Deixa eu te chamar a atenção para você, amados. Quando eles experimentam, nós estamos falando, amado, de uma escola de profetas. Diz amém? Eles estão aqui para quê? Para aprender. Se eles estão numa escola de profeta, eles estão aqui para aprender. Então eles têm essa primeira lição, nas coisas simples. Não vai buscar na colossíntada, que tem essa aparência linda, maravilhosa, mas o fruto é venenoso. Por que você vai incrementar uma coisa que ela é o que é? Por que você vai incrementar uma sopa, se ela é sopa? Irmão, por mais que você coloque coisa dentro de uma sopa, ela continua sendo sopa. Eu não gosto de sopa. Você pode colocar o que você quiser dentro da sopa, que ela continua sendo sopa. Você entende isso, amém? O único problema é que você pode envenená-la. Quando eles recebem essa primeira lição, então vem uma segunda lição. Verso 42, eu vou adiantar por causa do nosso tempo. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Diga comigo, pães das primícias. Escuta isso, irmão. Olha que revelação maravilhosa tem nesse texto. Quando eles comem, quando eles passam esse risco, quando eles aprendem a lição de que é na coisa simples que está a vida, diga, na coisa simples está a vida. Diga para o irmão que está do seu lado, é no simples que a vida está. É no simples que a vida de Deus está. Você entende isso? Amém? Espero que você esteja entendendo mesmo. Quando ele aprende a coisa simples do Espírito, diga, pães das primícias. Yes, os pães das primícias. Um homem, a Bíblia não diz o nome desse homem, vem de um lugar idólatra. Sabe quem era o padroeiro desse lugar? O nome já diz. Você já viu alguém que veio da Aparecida do Norte? Então, era mais ou menos a Aparecida do Norte de Israel. Se tiver católicos aqui, que não se ofendam. Mas havia naquela cidade um homem, que no meio de toda aquela idolatria, lembrou-se da palavra. Palavra de Deus revelada. Lá em Levítico 23, do verso 10 ao verso 34, que manda trazer as primícias, os pães das primícias ao Senhor. E o que é interessante é que Deuteronômio 18 diz que estes pães das primícias deveria ser trazido ao sacerdote. Só que em 1 Reis, capítulo 12, não sei se você vai se lembrar, faz pouco tempo que eu preguei misericórdia sobre Jeroboão, que fez os 2 bezerros de ouro, que corrompeu o sacerdócio, e diz assim, não precisa ir adorar a Deus mais não, vem aqui, traz tudo aqui, pois esse homem não foi segundo o que Jeroboão havia dito. Ele se lembrou da palavra de Deus e com muita humildade e com muita simplicidade. Porque Deus sempre revela escondido, queridos. Alguém que ainda teme a palavra de Deus e alguém que ainda cumpre a palavra de Deus. Aqueles filhos dos profetas acabam aqui, amados, de terem uma alimentação milagrosa, descobrem que é no simples que está a vida. Agora Deus levanta um homem com uma revelação do Espírito de Deus, na sua simplicidade, trazendo diante do Senhor as ofertas das primícias, pães das primícias, espigas verdinhas, colhidas na hora. Sai lá do outro lado, atravessa o país e vem trazer para eles primícias. Diga para o irmão que está do seu lado, quando você permanece na simplicidade, Deus move alguém lá do outro canto para trazer primícias para você comer. Você está entendendo o mistério de Deus aqui nessa manhã? Para trazer primícias para você. Deus move, amado, alguém. Que se você permanecer na simplicidade, não vai faltar alimento espiritual para você.
Se você permanecer na simplicidade, Deus vai prover homens de Deus que vão trazer primícias para você, querido. Para você ser bem alimentado. Mas é normal quando alguém olha para alguém que vem na simplicidade trazer primícias, que alguém olha e não dá nada para ele. Alguém olhou e disse assim, mas o que é isso que esse cara trouxe, gente? Ele não tinha aprendido ainda a lição por completo. Gente, o que é 20 pães para 100 homens famintos? O que são 20 pães para 100 homens famintos? O homem de Deus diz assim, faz todo mundo assentar. Você lembra de alguém que fez isso algum dia? Yes, Jesus. Manda todo mundo assentar, porque Deus vai multiplicar e vai sobejar. Você entende isso, amém? Deus vai multiplicar e vai sobejar. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai multiplicar esse negócio. Você está entendendo isso, amém? Deus vai multiplicar esse negócio. Oh! Não era usual, irmão, eles levarem estas primícias para os filhos dos profetas. O usual era levar para o sacerdote, mas o sacerdote estava corrompido. 1 Reis, capítulo 12, lembra disso? O sacerdócio estava corrompido, mas havia remanescentes de Deus que estavam na simplicidade, esperando de Deus, e é para quem está esperando de Deus que Deus envia. É para os que estão esperando de Deus que Deus envia. 20 pães, 100 homens famintos. Pois essa ministração será um milagre. Diga para o irmão que está, essa ministração será um milagre na tua vida. Sabe por quê, querido? Deuteronômio 18 diz que esses pães deviam ser entregues ao sacerdote, não ao profeta. Mas quando alguém está na revelação da palavra de Deus, o sacerdócio muda de mão. O sacerdócio muda de mão. Diga ao irmão que está do seu lado, a comunidade profética assumirá o sacerdócio. Você está entendendo isso, igreja? A comunidade profética que assumirá o sacerdócio, aquele que está vivendo dependendo da revelação do Espírito de Deus, esses são os que assumirão o sacerdócio. Deus levantará, amados, pessoas que trarão primícias, e as primícias multiplicar-se-ão. Jesus fez esse milagre. Nosso tempo está se esgotando muito rápido. Nós ainda temos a Santa Ceia. Jesus, capítulo 6 do Evangelho de João. Uma grande multidão sai até ele. Jesus está com essa revelação que eu estou ministrando para você aqui nessa manhã. Jesus está com essa palavra, porque Ele é a palavra. Ele manda todo mundo assentar-se. Os discípulos apavoram do mesmo jeito que os discípulos dos profetas, os discípulos de Jesus apavoraram do mesmo jeito. Aonde vão achar pão para toda essa gente? Não dá para ir comprar, ainda que desse para ir comprar, não tem dinheiro para tudo isso, é muita gente. Jesus, pelo amor de Deus, gente, acalma. Vocês vão descobrir que a revelação é para a comunidade profética. E é essa comunidade profética que vai assumir o sacerdócio. Eles não entenderam isso, não. Eles não entenderam isso. Jesus manda todo mundo se assentar, aí diz assim, busca aí ver quem tem alguma coisa. 5 pães, 2 peixinhos. Diga para o irmão que está assentado, 5 pães, 2 peixinhos. Era tudo que aquele moço tinha. Primícias. Ele entrega tudo. Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, e você entende? Todo mundo se alimenta, sobeze, a Bíblia diz que sobra 12 cestos cheios. Sobejou.
Assim como aqui nos profetas, a Bíblia diz: todo mundo comeu e sobejou, conforme a palavra do Senhor. Ou seja, uma igreja cheia. Uma igreja que não é apenas barulho, uma igreja que não é inchada, é uma igreja que cresceu de verdade. Uma igreja curada, uma igreja que não esconde feridas, mas expõe as suas feridas para ser curada. Você entende isso? Amém. É isso que Jesus quer de nós, querido. Mas deixa eu te dizer, foi uma glória quando Jesus fez isso. Todo mundo ficou maravilhado. E ai, que Jesus lindo, que Jesus maravilhoso. Quem é esse homem? Meu Deus, meu Pai. Jesus monta num barquinho e diz: não entenderam a revelação. É um perigo, amado, quando nós não entendemos a revelação, porque o Espírito pode se retirar. Jesus monta no barco e se retira. Daqui a pouco Jesus está orando e vem andando, né? Jesus pede para os discípulos deixar ele numa outra margem e ir para outro canto. Depois a gente se encontra, Jesus vai orar, não sei o que Jesus orou, eu penso, a Bíblia não revela, mas eu penso que Jesus foi orar e diz: Deus, me dá outra estratégia, porque eu ministrei e eles não entenderam. Aí Jesus volta andando sobre o mar, daí o Pedro tem aquele piripaque todo que você já sabe. Mas no dia seguinte a multidão procura Jesus que nem louca. Onde está Jesus? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Mas detalhe, não é porque tinham entendido a revelação. Não. A Bíblia diz, amado, que eles pegam barcos, eles fazem a primeira romaria, né? Aliás, Jesus ia, sei lá como se dizia isso, né? Porque não é para Maria, né? É para Jesus. De novo, não se ofendam, se tiver católicos aqui. Mas é a primeira romaria de barcos da história. Fazem, amado, eu estou falando, amado, de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Dizem os estudiosos que chegava entre 22 e 25 mil pessoas. Pegaram os barcos e foram atrás de Jesus em Cafarnaum. E foi aquela barcada, né? Nem o Titanic conseguiria levar todo mundo numa viajada só. E eles chegam do outro lado, presta atenção, você está rindo, Fica esperto. Eles chegam do outro lado, está Jesus. Jesus fica parado, esperando todo mundo se acomodar. E todo mundo: oh, glória, é Jesus. Ah, como é bom conhecer esse Jesus. Ah, como é bom andar com esse Jesus. Jesus vira para eles e diz assim: povo falso. Povo falso. Falsos discípulos. Pedro diz: Jesus, pega leve. Jesus, cala a boca que o teu está guardado. Vocês me seguem. Não é nem por causa do milagre que vocês viram, mas é por causa da prosperidade que vocês queriam comer e vocês se fartaram. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem encher o bucho de vocês. Vocês não estão vindo atrás de mim porque vocês, nem por causa do milagre, vocês estão ignorando até o milagre, não dão nem glória a Deus pelo milagre. Vocês estão me buscando por causa da prosperidade. Aí eu vou ler esse texto para você, para nós passarmos a Santa Ceia. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos adiantar o expediente aqui. E Jesus começa a dizer para eles ali, amados: pastor, o que é que tem a ver Eliseu? O que é que tem a ver Jesus? É o mesmo contexto de ministração. Jesus repetiu a mesma ministração. E ainda hoje tem pregadores que não entenderam. Ainda hoje tem ministros que sobem e dizem: é o milagre da multiplicação. Ou seja, a prosperidade não é. É a revelação profética de Deus, de um sacerdócio transferido para aquele que entender a simplicidade da palavra, que primícias de Deus nunca irá faltar na tua vida. Esta é a mensagem desse milagre de Jesus, porque tudo que Jesus faz, todo milagre que Jesus faz, Ele faz com um propósito. Jesus começa a dizer para eles: vocês estão me seguindo porque vocês querem prosperidade.
Eu não vim para dar prosperidade a vocês, eu vim para revelar-me a vocês. Depois de Jesus pegar duro com eles, olha o verso 48, diz assim: eu sou o pão da vida. Vocês não entenderam isso? Eu sou o pão da vida e vocês não entenderam isso. Eu vim para que vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Vocês só têm os olhos postos aqui na terra. Vocês só conseguem entender o que vocês veem ou o que vocês tocam. Mas deixa eu dizer, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que comer dele não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Os judeus ouviram isso e disputavam entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade te digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo assim: eu não vim para pregar a respeito de coisas. Você não se converteu para receber uma cura. Você não se converteu para poder comprar aquela casa que você tanto sonhou, aquele carrão que você tanto sonhou. Jesus está dizendo: não foi para isso que eu vim. A revelação aqui, amada, é a coisa simples, é entregar a vida para Jesus e that's it. Não espere nada desse mundo, queridos. Tem pessoas esperando grandes coisas, floreando o Evangelho. A igreja não tem outra função a não ser levar o povo para o céu. Quando a igreja perde essa funcionalidade, a igreja não serve para mais nada. Mas hoje em dia, muitas igrejas têm servido, amado, como um trampolim para a prosperidade. Alguns até têm introduzido coisas ilegais, ilícitas dentro da igreja, a fim de que os crentes prosperem e eles mesmos prosperem. E Jesus está dizendo: vocês não entenderam nada. Vocês estão ignorando até o milagre da provisão. Diga ao irmão que está do seu lado: você vai viver no milagre da provisão, querido. Diga: não ignore isso, porque nós vamos viver no milagre da provisão. Não ignore isso, querido. É no milagre da provisão que nós vamos viver. É no dia a dia, querido. É na busca com Deus. Ai, pastor, eu queria tanto ser rico. Você já é. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você está entendendo a ministração do profeta Eliseu? O profeta Eliseu estava preparando uma comunidade profética para esse tempo. Eu sou dos filhos do profeta. Eu sou daqueles que nasceu em Gilgal. Eu sou daqueles que nasceu no lugar da aliança. Eu sou daqueles que nasceu no lugar da circuncisão. Eu sou daqueles do lugar onde o altar é erguido ao Senhor. Eu sou daqueles. Eu venho desse povo. Você entende isso, amém? E eu quero que você entenda isso e diga também: eu sou desse povo. Diga comigo: eu sou da comunidade profética. Diga: porque o sacerdócio desta terra será revelado sobre aquele que tem a unção profética. Está me entendendo, amém? Querido, se você não tiver a unção profética, você não vai saber nem por que você é crente. Se você não tiver a unção profética, você vai achar que vem à igreja para receber bênçãos. Não é. Pastor, mas eu recebi uma graça, por pura misericórdia, mas o projeto original não é. Sabe por que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, e assim como Eliseu também?
simplesmente para te sustentar com um espírito voluntário. É só por isso. Você recebe o milagre só para você receber bônus na caminhada, para você ter certeza que Ele não te abandona jamais. É só por isso. Mas o projeto original não é esse. É só para você não morrer que você tem milagres, porque Deus quer você bem vivo, para exalar a unção profética. Diga ao irmão que está do seu lado: Deus só te quer vivo. Diga: para exalar a unção profética. Você está entendendo isso? Irmão, eu regozijo no meu espírito. Essa madrugada eu ri tanto com Deus. Eu acho que se você tivesse me visto assim: ih, o pastor pirou. Que eu digo: ai Deus, eu entendi. Ai, que coisa linda. Amados, tem gente que acha que a fidelidade de Deus está em comprar um carro novo. Até cola o adesivo: Deus é fiel. Ai, comprei minha casa, Deus é fiel. Uhul! Não é nada disso, queridos. Isso são apenas bônus. Pastor, e eu que não comprei carro novo, não comprei casa nova, estamos no mesmo, irmão. Deus é fiel do mesmo jeito. Você entende isso, amém? Isso alegra tanto o meu espírito. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Eu estou tentando ir para frente, mamãe, não estou conseguindo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluias. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse Jesus isso na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Foi na igreja, irmão. Jesus começou esse discurso, foi na igreja. Pelos mais letrados, os mais doutados, que diz a palavra de Deus, que eles se reuniam para debaterem a Bíblia. Olha só, já não era mais pregação, já era debate, para ver quem conhecia mais da palavra. E foi nesse cenário que Jesus trouxe essa ministração, dizendo: volta às coisas simples, gente, porque o Pai está aqui, o pão da vida está aqui, vocês nem perceberam. O pão da vida está aqui, vocês nem perceberam. O apóstolo Pedro ficou meio com medo, sabe? Ele disse assim: Jesus, com esse tipo de pregação a igreja vai esvaziar. Jesus, esse tipo de pregação não atrai gente, Jesus, porque eles querem milagres. Você vem dizer que o mais importante do que o milagre é o milagreiro? Mais importante do que a bênção é o abençoador. Ah, Jesus, isso não atrai multidão não, Jesus. Jesus virou para o Pedro assim: ô, boca aberta. Não, Jesus não disse assim: sou eu que estou irado. Jesus virou para o Pedro assim: Pedro, você quer ir também? Vai. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. E é só isso. Diga ao irmão que está do seu lado: o Evangelho é isso. Diga: e é só isso. Ou melhor, é tudo isso. Pedro virou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero comer dessa palavra. Quantos aqui querem comer dessa palavra? Diga: eu quero comer dessa palavra. Aqui está, amado, o pão, e aqui está o vinho. O pão que relembra o pão da vida, e o cálice da nova aliança no seu sangue, representado pelo fruto da vida. Nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor.
discernindo o quê? Jesus é mais do que coisas. E que eu tenho que me ater à simplicidade de uma vida com Deus. E tudo ao seu tempo acontecerá. Diga ao irmão que está do seu lado, mantenha a sua vida na simplicidade com Deus. E tudo ao seu tempo, diga para ele, tudo ao seu tempo acontecerá. Amém? Não cansa não, viu, querido? Porque eu dormi um fragmento de sono essa noite. E eu não estou cansado, por que você está cansado? Você está sentado e eu estou de pé.